tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Esperar a Mia entrar, pastora. Todo mundo aqui. Como vocês estão? Boa noite. Olá, pessoal. Oi, Tati. Olá, esperar o pessoal entrar. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. A pastora Michele vai entrar para falar comigo. Oi, Val. Oi, Laila. Ela já entrou. Senta aí, Mi. Oi, pessoal. Oi, Bá. Pronto. Olha! Meu Deus, que lindo. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Para aparecer bem na câmera. Linda. Boa Tá me noite, ouvindo bem? boa noite, pastora. Boa noite, meninas. Oi, Bá. Paz, paz, Beth. Todo mundo já entrando, pastora. Vamos esperar entrar mais um pouco. Oi, Eliane. Tudo bem para a gente começar, né? E aí, como você está? Eu estou bem, e você? Também, Tá tranquilo. me ouvindo bem? Eu tô ouvindo super bem. Você tá me ouvindo? O pessoal tá ouvindo? A Val falou que tá ótimo. Ah, é. Tô ouvindo bem. Você viu, Laila, que elegância essa pastora? Ah, vocês que são elegantes. Obrigada, meninas. Então, o tema da live de hoje é recomeço. Nós vamos falar um pouco sobre restauração, sobre divórcio, segundo casamento. E eu já quero deixar claro para vocês que não vai dar tempo da gente falar todos os assuntos. É um tema bem polêmico, um tema que, para a gente se aprofundar, é, vai, vai ter um tempo longo para isso. Então, a gente já conversou que a gente vai fazer uma parte hoje, uma parte num outro momento. A gente vai tentar resumir ao máximo e tentar falar tudo que a gente está com vontade de falar, que o Espírito Santo já topou para falar aqui nesses 40 minutos. E primeiro eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, e falar que esse projeto ele nasceu no coração de Deus e ele vem crescendo, e hoje a gente conta com a ajuda, assim, que foi Deus enviou a pastora Michele para nos ajudar nessa seara que é enorme, e ela tem feito a diferença no projeto, e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e agradecer que você aceitou fazer essa live para a gente falar um pouco mais. Quero que você comece se apresentando e explicar por que você chegou aqui e como tudo aconteceu. Boa noite a todos. Graça e paz a quem nos ouve, né? Aqueles que vão nos ouvir depois. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Depois a vocês por esse convite. Já vi que tem um pessoal da minha igreja aí assistindo. Obrigada por isso. Eu sou a pastora Michele, congrego na Primeira Igreja Batista de São Paulo, né, com o pastor Paulo Eduardo. E eu cheguei nesse projeto através de uma live, né, que foi pelo Instagram também. Eu estava no processo de deserto, tinha acabado de me divorciar, né, venho de um casamento de 19 anos, tenho 3 filhos, e aí eu estava num processo assim de que tudo que falavam, né, sobre restauração pessoal, sobre restauração de casamento, sobre coisas que falassem de casamento, eu entrava para buscar. E aí um dia eu estava numa live no Instagram, né, de vocês, inclusive era você, Tati, que estava fazendo essa live, né, já comentei isso com você, e assisti essa live, Deus falou muito comigo, porque nessa live vocês falavam muito sobre restauração pessoal, em busca dessa restauração pessoal. E aí eu entrei no link,
do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, e eu observava muita coisa no link, né, assim, no grupo, falava muito pouco, mas ouvia muito, né, e porque, assim, esse processo para mim, de separação, foi um processo muito difícil, né, assim, por mais que o casamento não fosse bem, você nunca espera ou você não imagina que ele vá chegar até o divórcio, né, você acha que, assim, em algum momento vai acontecer, né, um miraculo, né, que nem diz a Ladybug, e as coisas vão mudar, e na verdade não é assim, né, então eu observava muito, né, e aí fiquei no grupo, até um dia que eu te procurei por causa do seu testemunho, né, e a gente conversou, e aí no grupo tinha uma outra pastora, você me falou, olha, fala com essa pastora, porque, né, eu acho que para acompanhar o seu processo é melhor e tal. E aí eu falei algumas vezes com essa pastora, mas assim, eu já tinha um acompanhamento da minha líder, né, que é a Débora Vieira. Um beijo, Débora. E também eu tinha não, né, eu tenho ainda uma discipuladora que é a Márcia, né. Então, eu falava muito pouco com essa pastora, porque eu já vinha nesse acompanhamento dessas pessoas, né? E assim, não sei se é o caso, na verdade, de muita gente, né? Você tem vergonha, né, de falar que você é divorciada. Eu, pelo menos no início do meu processo, eu tinha muita vergonha de falar que eu era divorciada, né? Principalmente por ser cristã, né? Por sermos pastores, então, assim, eu não queria falar, né? Então, eu sempre observava muito no grupo e falava pouco. E aí, teve um processo no grupo, e aí eu te procurei um dia para gente falar, para te falar de umas regras, umas coisas que você tinha me mandado uma vez, né? E aí, ali você me falou, opa, peraí, calma, né? E falou, você é pastor e tal, e o que você acha de vir com a gente? Aí a gente começou a conversar, e eu falei, ó, vamos orar, né? E, na verdade, eu já vinha orando por causa do projeto, porque quando você entra no grupo, você começa a ver que a sua dor não é tão grande quanto a de outras pessoas que você encontra ali, né? E eu acho que esse foi um dos meus calmantes, assim, né, de eu falar, poxa, não tá tão ruim para mim, né, porque a gente sempre acha que tá muito ruim pra gente, mas, e aí eu comecei a orar por esse projeto, né, assim, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, de orar pelas administradoras, eu já tinha tido contato com a Valesca, já tinha contato com a Marcela, né, então comecei a orar nesse sentido, né, e aí você me fez o convite, e cá estou eu. Engraçado que eu Junto com estava vocês. orando, né, pedindo alguém para ajudar. Deus, manda uma pastora, uma mulher de Deus, que já tenha passado por esse problema, que entenda a dor do outro, porque é bem importante a gente entender, se colocar no lugar do outro, né? Porque as pessoas normalmente elas não têm a noção, a dimensão, e muitas até julgam, muitas pessoas falam, nossa, o mundo tá aí, né, para falar assim, nossa, mas ele já tá com outra, ó, ela já tá com outro, a fila anda. Para que isso? Que restauração que nada. Inclusive no Instagram a gente recebe, quando a gente posta sobre restauração, tem bastante gente que passa, que absurdo esse canal, falando de restauração, nada de ficar sofrendo pelo outro, porque hoje as pessoas elas se olham muito, né? Elas querem mais o eu é sempre em evidência. Então é muito difícil alguém do mundo, alguém que não tenha passado por essa dor, entender, né, como é esse deserto, qual é esse processo e por que a busca por restauração. Então eu estava orando por alguém, assim, com o seu perfil, e aí você me procura para falar sobre algo, aí a gente começou a conversar, eu falei, é a resposta de oração. Que bênção. E assim, para minha vida, assim, foi muito edificante, né? Porque eu estava bem parada, assim. Inclusive, eu tenho até amigos que ficam
você tem que voltar a pregar, você tem que isso, tem que aquilo, né? E eu falo, não, não, né? Então, assim, o grupo me estimulou muito a essa busca mais intensa, né, de Deus. Porque quando você vai dar algo, você precisa ter algo, né, para dar. Então, eu tinha que, né, voltar a buscar mais a Deus. E eu digo assim, que o meu processo de restauração pessoal, né, porque assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no grupo. Na verdade, assim, eu queria me refazer da dor da separação, da dor do divórcio, né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, de realmente buscar essa restauração pessoal em primeiro lugar, né? Então, isso eu comecei a conseguir olhar mais para mim, né? Porque nesse processo a gente olha muito, né, para o outro, por que aconteceu, né? E a gente fica buscando respostas que na verdade a gente só encontra, que foi o meu caso pelo menos, né? Eu só encontrei essas respostas quando eu comecei a buscar por mim, né? Assim, a me restaurar, me descobrir quem era a minha identidade, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção no grupo, né? Então, assim, foi um processo que me ajudou muito. Estar com vocês como administradora foi um processo que me ajudou muito, assim, tem me ajudado muito, assim. Vamos lá, pastora, e vamos falar um pouco sobre restauração, divórcio, segundo casamento, tema da live. Fala um pouco, além da sua experiência pessoal, o que a Bíblia diz sobre tudo isso, como as meninas têm que se posicionar diante dessa busca por restauração, deserto. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, a gente não tem como falar, né, do divórcio sem dizer, na verdade, o que é o casamento, né? Então, assim, hoje, muitas pessoas não estão preparadas para o casamento. E a Bíblia, na verdade, assim, ela é uma bússola para a nossa vida em todos os sentidos. Todas as respostas que a gente procurar, a gente vai encontrar na Bíblia. Inclusive, existe uma orientação de Paulo, né? Quando ele diz que bom é que ninguém case, mas se for para ficar, né, abrasando, se for para ficar com sangue quente, então é melhor casar. Mas ele diz que isso também não é um mandamento para todos, ou seja, existem pessoas que de fato não conseguem casar, que se mantêm solteiro. Então, assim, hoje a gente vê uma sociedade que eu vou casar, se não der certo, eu separo, né? E, infelizmente, o índice de divórcio ele tem crescido muito. E ele também tem crescido dentro da igreja, né? Então... E o cristão também, né, pastora? Ouviu? Eu não te ouvi, Tati, cortou. No meio cristão, inclusive, existem países que o índice de divórcio entre cristãos e não cristãos é o mesmo. Então, assim, é uma loucura a banalização do casamento, né? Sim, sim, né? E assim, é complicado porque até mesmo hoje, né, os valores da família, ele já não é mais o mesmo, né? Então, assim, a gente vê pessoas muito, que realmente não estão preparadas para casar, né? Então, assim, as pessoas acham que você casar, é brincar de casinha, né? Vamos dizer assim, a gente junta as coisas e se não der certo, vai cada um para sua casa. Infelizmente, né, as famílias têm sofrido com isso, porque o divórcio ele é uma coisa muito complicada. E é por isso também que a Bíblia, né, vai nos orientar em Mateus, né, ele fala muito isso, que o divórcio, ele é uma coisa que não é recomendada. Mas a gente precisa entender que, assim, até que chegue ao divórcio, existe uma série de outras circunstâncias, né? Então, assim, são probleminhas muitas vezes que a gente vai deixando passar, coisinhas que vão acontecendo,
no dia a dia, que, não vou conversar isso, não vou conversar aquilo, porque, assim, o divórcio, na verdade, ele é um sintoma de um problema bem maior, né? Ele, na verdade, ele é assim, não dá mais, cheguei no limite, vamos divorciar, vamos separar, né? Então, quando a gente para olhar a história do casamento, e isso foi uma coisa que, inclusive, aconteceu na minha vida, é que, assim, a gente já tinha problema por muito tempo, e a gente foi arrastando esses problemas, né? Porque, assim, às vezes a gente não quer procurar ajuda, ou a gente tem vergonha de procurar ajuda. Principalmente com o cargo dentro da igreja, né, pastora? Principalmente quando são pastores, porque esse projeto, desculpa dar abrir um parênteses, a gente recebe muitos pastores, muitos oficiais de igrejas, diáconos, presbíteros. Por quê? Porque dentro da sua igreja, normalmente eles ficam com um certo bloqueio, eles têm uma vergonha de pedir ajuda dentro da igreja. Como eu, um pastor, como eu, um diácono, um presbítero, estou passando por problemas no meu casamento. Então, muitas vezes, quando eles não pedem ajuda, e quando vê, já aconteceu até o divórcio, e aí fica um choque para todo mundo, para a igreja, para a comunidade. Então, esse projeto, como é um projeto de diversas denominações, a gente recebe pessoas de diversos lugares, do Brasil inteiro. Então, a gente recebe muita gente, muito cristão oficial, muitas pessoas com cargos, com ministérios dentro de igreja, com problemas. Então, a gente se assustou muito, né? De ver a quantidade de casamentos destruídos, casamentos em crise. Pode continuar, desculpa. Sim, então, mas no nosso caso foi exatamente esse, né? Assim, quando a gente foi procurar o nosso pastor, na verdade, assim, a gente já tinha decidido que a gente ia separar e a gente só foi comunicar ele, né? Tipo, a gente nem foi nem pedir ajuda, a gente só foi comunicar ele que a gente estava separando. E assim, né? O que acontece é que as pessoas, infelizmente, têm uma impressão errada do casamento cristão, né? Porque às vezes as pessoas acham que cristão não passa por problema, né? As pessoas acham que cristão tem um casamento perfeito. E gente, pessoas são diferentes, né? Tem pensamentos diferentes. O importante é que dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, se chegue a um acordo, né? Que haja diálogo, que haja conversa. Mas, no meu caso, o que aconteceu? Quando nós chegamos, né, nosso pastor, olha, vamos separar. Aí, pastor, pera, calma, como assim? Porque quem olhava, de fato, a gente não imaginava que a gente passava por problema. Porque as pessoas tinham a ideia assim, nossa, o casamento deles é bom, é maravilhoso, é perfeito. E não era, né? Nós já vínhamos com problema há bastante tempo. E também nós não buscamos ajuda. E essa é uma orientação que eu deixo aqui, né, para você, que se você está passando por algum problema no seu casamento, que você realmente busque ajuda enquanto é tempo. Porque, assim, no meu caso, eu demorei demais para procurar ajuda, né? Porque, assim, o casamento não estava bom. Eu quero separar, eu quero separar, eu quero separar. Quando realmente aconteceu a separação, aí eu falei, poxa, não era isso que eu queria. Mas, se eu tivesse, porque assim, a gente tem realmente essa ideia de que eu quero separar, eu quero me livrar, mas talvez se eu tivesse buscado ajuda antes, nós poderíamos até ter chegado ao divórcio, mas seria de uma outra maneira, né? Então, assim, talvez metade do caminho a gente teria encurtado, porque, por exemplo, a gente arrastou um casamento ruim por mais de 7 anos. Talvez a gente teria divorciado antes, sabe? Muito menos, né? De repente o divórcio era uma coisa que realmente tinha que acontecer na minha vida. Então, essa demora para buscar ajuda, né? É que realmente também faz toda a diferença. Então, isso é uma orientação, inclusive. Sim, a gente pega muito inclusive uma orientação para as meninas, né? Então, a gente pega muito caso. Eu peguei um caso esses dias, inclusive, que eu acompanhei. Agora já tem 1 ano, ela já está divorciada. Mas ela ficou 6 meses sofrendo sozinha, sem falar para ninguém, por vergonha, porque ela é esposa de pastor também.
e ele com outra mulher, ele já se relacionando com outra, ela indo atrás, ela sofrendo todo esse processo sozinha, com vergonha de falar. Se ela tivesse pedido ajuda antes, quem sabe não teria conseguido. A gente não sabe, né? Não pode supor nada. Mas pelo menos ela teria sofrido menos, né? Mesmo que tivesse se divorciado, como foi no final, mas poderia ter sofrido menos. Né? Então a gente aconselha, esse canal está aberto para você que estiver passando por esse problema no seu casamento, crise, ou menor sinal de crise, nos procure. A gente tem um link aqui na bio que já direciona direto para grupos. Temos grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de estudo. Todo um acolhimento. Sempre vai ter uma pessoa para te acolher, para falar com você. Sim, né? E eu digo nesse processo porque a gente foi para a igreja, falou, pastor, estamos separando, tá bom, então vamos separar. E aí veio, então, o processo do deserto, né, que a gente fala que é o bendito do deserto. E até eu entender esse processo, né, porque já vai para 2 anos que eu estou divorciada, e até eu entender esse processo foi muito difícil, porque assim, mesmo depois do divórcio, eu não busquei ajuda, né? Então, assim, eu tinha realmente muita dificuldade, né? Porque assim, eu separei, o pastor sempre perguntava, Michele, como você tá? Vamos conversar e tal. Não, pastor, tô bem. A gente sempre fala que tá bem, né? Mas é uma dificuldade muito grande você passar sozinha, né? Porque assim, é uma vida inteira para você se refazer, né, nesse processo. Então, tinha a questão dos filhos, né, porque assim, quando a Bíblia orienta a não se divorciar, a tentar uma restauração, né, o Paulo, quando diz, Mateus, quando, né, através de Jesus, quando ele escreve, porque assim, existe todo um contexto para esse divórcio, né? Existe toda uma consequência. Então, assim, tem a questão dos filhos, né? Tem o reinício de uma vida, porque que nem eu fiquei 19 anos com uma pessoa. Então, assim, por mais difícil que seja, eu tinha alguém, né? Digamos assim, tecnicamente eu tinha alguém ali comigo. Agora não mais, agora eu tenho que recomeçar tudo sozinha, então eu tenho que me virar sozinha, eu tenho que descobrir quem eu sou sozinha, eu tenho que cuidar dos meus filhos sozinha, porque no meu caso os filhos ficaram comigo, né? Os filhos não aceitavam a separação, então eles não pouco tinham contato com o pai vinha buscar, ficava no portão, ele muitas vezes não queria ir, né? E administrar, né, toda essa situação de que elas não queriam a separação, elas não entendiam e choravam muito. Então, assim, quando a orientação sofre, e assim, quando Paulo, né, dá essa orientação para que não se divorcie, pensando em todo um contexto, né? Melhor é que haja a restauração porque é uma família, é uma criação de filhos, é uma vida dois junto, né? Existem ali sonhos, planos, projetos que já foram feitos juntos, né? Mas a família toda sofre, aquilo, né, pastora? A família toda sofre. Os pais, os sogros sofrem, todo mundo sofre junto. Aí vem aquele processo, normalmente vem segundo casamento, e aí são filhos de outros casamentos, e junto, aquela coisa, eu sei porque eu vivi isso, eu vivo isso. Né? Então, não é fácil, porque são famílias diferentes, educação diferente, aí junta tudo. É muito complicado. O bom é que restaure, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, porque Deus respeita o livre-arbítrio, né? E aí o que fazer? Sim. Depois do divórcio, o que fazer? Né? A gente luta, aqui é o canal, a gente vamos deixar bem claro que nós somos a favor a gente luta até a última gota. A gente derrama até a última gota de suor para lutar junto com você na busca por restauração. Mas sabemos que nem sempre essa restauração acontece. E depois, o que fazer quando vem realmente o divórcio e a pessoa fala, e agora? Como recomeçar? Tem uns comentários aqui, viu, pastora? Né? Depois eu vou ler.
Tá bom. Tá Porque assim, bom? ó, a... tá, tem um povo aí, meus É. amigos. Na verdade, assim, né? Existe a questão da decisão. E é o que eu sempre falo. Você buscar restauração é uma decisão, né? Porque assim, da mesma forma que você decidiu escolher e escolheu se divorciar, a restauração é só você que pode decidir, né? Porque muitas meninas perguntam assim: ah, mas será que Deus quer a minha restauração? Deus quer a restauração. Porém, existe a sua vontade, a sua decisão. Você decide ou não lutar, né, por esse casamento. E aí, que nem no meu caso, foi uma coisa interessante, porque assim, veio o divórcio, eu tenho que continuar vivendo, né? Né? A gente tem que continuar vivendo, porque assim, é uma dor realmente muito grande, né? Assim, você acha que vai morrer, né? Eu sentia dores assim de sentir dor física mesmo, mas é porque você rompeu um laço, né? É uma Então eu carne, volto a né? dizer, É sim, uma assim, só carne. É como se arrancasse um pedaço da carne mesmo. A Bíblia ela é muito lindo assim quando você fala que quando se unem e se tornam uma só carne, é real. A gente se faz um com essa pessoa. E quando há essa ruptura, dói na carne. Então é uma dor muito grande. sim, Então por isso que Deus ele fala que odeia o divórcio e que é melhor que haja restauração. sim, porque assim, rompe, né? E aí você tem que viver esse rompimento. É uma escolha, né? Então, assim, você escolhe viver a dor do sofrimento, ou você. Na verdade, assim, você escolhe o que fazer com essa dor, né? E isso foi uma decisão que eu tive que tomar, que demorei bastante tempo para tomar essa decisão, né? Porque, assim, no começo, eu não aceitava a separação, eu não aceitava o divórcio, sabe? Eu não entendia por que que aquilo tinha acontecido, por que que aconteceu, né? E assim, por mais que eu conversasse com pessoas, que as pessoas me explicassem, eu não queria entender. A Não verdade era aceitava. essa. Eu até entendia, né? Mas eu não queria entender. Então, na verdade, eu falo assim que eu prolonguei esse meu processo de cura, né? Então, assim, eu ficava tentando entender, eu ficava. Gente, olha, é um processo assim que eu. Se a gente realmente pudesse encurtar isso na vida das pessoas, meu Deus, né? Quando a gente Faz fala assim para as tudo. meninas, olha, eu passei por isso, não faz assim porque eu fiz, né? Por isso que Se o elas projeto pudessem existe, né, entender, pastora? Para a gente tentar mostrar um caminho, tentar encurtar realmente esse processo na vida das pessoas. Porque quem passou por esse processo longo e doloroso, e que sabe mais ou menos o caminho, um rapaz falou aqui, cada caso é um caso. Realmente, cada caso é um caso. Não dá para tratar, não dá para fazer manual de restauração, não dá para fazer restaure seu casamento em 7 passos, em 7 dias. Não existe, porque Deus trabalha na individualidade de cada casal, de cada pessoa. Mas existem alguns pontos em comum, né, de todo o processo. E esses pontos em comum, a gente sabendo já esses caminhos, a gente consegue passar para vocês quais são esses caminhos. Ó, vai por aqui, que aqui dá mais certo que por aqui. Claro que acontecem, né, algumas coisas diferentes nesse processo, mas a gente consegue ajudar. Então, o projeto é uma bênção mesmo. Quem participa, alguém está falando que o projeto é uma bênção. É uma bênção mesmo, porque muitas mulheres já se restauraram, tiveram a sua restauração pessoal, restauração de casamento é consequência. Né? Muitas já restauraram o casamento, sim, mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher totalmente restaurada. Mesmo que ela não tenha alcançado a restauração do casamento, quando ela está forte, restaurada, vivendo sua vida, sabe, colocou Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida,
realmente é real, a gente vive as demais coisas são realmente acrescentadas. Então é muito importante essa restauração pessoal antes de mais nada. E isso você está vivendo, né, Mimi? Sim. Sim, porque assim, se essa restauração não acontece, né, como que você vai restaurar o casamento, né? Você não mudou, você não... Porque assim, a restauração, eu entendo que a restauração de um casamento, ele acontece quando há transformação de ambos os lados, né? Então assim, se você ainda continua sendo a mesma pessoa, se você voltar, né, no caso para o seu cônjuge, o que vai acontecer? Vão permanecer as mesmas brigas, vão ser os mesmos problemas, podem ser ainda problemas maiores, porque você está com o coração cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de tristeza, né? Então, para que haja, né, para quem busca restauração de fato, para que haja essa restauração, em primeiro lugar, você precisa se restaurar, né? E eu precisei também, né, entrar nesse processo, né, de me restaurar, de buscar a minha identidade, quem era eu, né? Então, assim, no começo, a gente faz tudo errado, tudo, eu fiz tudo errado, eu brinco assim, que não é, eu falava pro diabo, eu tava ali no portão, falava assim, ó, entra aqui agora pra gente fazer um negocinho junto. Sabe, eu mandava mensagem, eu ficava perturbando, eu queria saber, entender todo dia a mesma coisa, eu queria entender por que ele tinha me largado, né? Porque depois você entra no processo de entender quais foram esses motivos, né? E aí eu me fazia de vítima, ai, coitadinha de mim, porque ele me largou, porque, né, tipo, a culpa era toda dele, como se só ele fosse casado comigo e eu não fosse casada com ele. Então a culpa era toda dele, né? Ai, coitadinha de mim, porque ele me largou, porque ele isso, porque ele aquilo, né? E na verdade a minha restauração, ela só começou quando eu entendi que eu não estava no lugar da coitadinha, sabe? Eu não era a coitadinha, Deus estava me dando a oportunidade de começar uma vida nova. E para mim, hoje, esse processo de divórcio foi exatamente isso. Começar uma vida nova. Porque assim, eu tinha planos para mim que eu deixei na gaveta porque eu tinha uma família, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha que cumprir aquela responsabilidade. Embora, né, o casamento nunca me impediu de viver esses planos, eu, Michele, me privei de viver esses planos, não por causa do casamento, mas eu, meio que tipo assim, o que você quer, o que você pensa, quem você é, não vale, fica ali no cantinho, tá dentro da caixinha ali, vai viver outra coisa. E na verdade o casamento não é para ser isso, né, o casamento é para ser realmente os dois se apoiarem, andarem junto, né, enfim. E então, esse processo de restauração, ele na verdade começou quando eu entendi, né, que assim, que eu não estava nesse lugar de coitadinha, que Deus tinha, se eu quisesse, porque tem essa condição de eu querer, né, se eu quisesse, Deus tinha uma nova história para mim, Deus tinha novos planos para mim, né, Deus tinha muita coisa para fazer, né? Então, na verdade, eu falo assim, que eu precisava tomar a rédea da minha vida, porque assim, 1 ano pós-divórcio, eu continuei vivendo em função desse casamento, né? Você viveu um luto prolongado, né? Sim, prolongado. E assim, eu conversava com pessoas que também já tinham passado pelo processo, e que falavam para mim, ai amiga, tomara que o seu luto, né, que eu não entendia o que era esse luto, tomara que o seu luto não seja tão longo quanto o meu, né? Então, eu demorei de fato para sair desse lugar, né, porque eu fiquei ainda vivendo o casamento mesmo não estando casada. Então assim, eu ia fazer coisas, eu pensava, tipo assim, mas, né, pensava, o que ele vai pensar se eu fizer isso, né?
E, Você tomou um caminho né, totalmente assim, errado, né, Mi? Você realmente você entrou nesse totalmente. buraco e foi muito difícil de sair. Você se enfiou nesse buraco mesmo. E muitas pessoas, é muito importante você falar isso, porque nós atendemos muitas mulheres que se colocam nesse buraco. E nós, nesse projeto, a gente realmente, por se saber o que é essa dor, a gente consegue ir lá e dar a mão para essa pessoa e ajudar ela a sair desse túnel, né? Desse buraco escuro. E falar, olha, vai por aqui, vai escalando por aqui. A gente dá a mão e vai ajudando a subir. Então, é muito importante isso. Por isso que eu vou até voltar do que a Mi falou no começo, sempre procurem ajuda. Não só daqui desse projeto, existem outros, de terapia, ou uma amiga. É muito importante você orar junto com a pessoa. Não é para você ficar falando da tua vida, dos seus problemas para todo mundo. Porque nem todo mundo, mesmo alguém da tua igreja ou alguém da tua família, nem todo mundo está torcendo pela sua felicidade, viu? Mas escolha uma pessoa de confiança para você conversar, para você orar junto, para você falar da tua vida. Isso é muito importante. Eu escolhi essa pessoa, isso fez tanta diferença na minha vida. Eu fui tão acolhida. E quando a gente está nessa dor, igual a Mi falou, nesse buraco que ela se fazia de vítima, de coitadinha, que ela não conseguia sair, a gente não enxerga nada. Então precisa ter alguém, né, que esteja se enxergando. Nós somos cegas, nós ficamos cegas. Então precisa de um cão-guia, né, de uma amiga, de alguém para poder direcionar. E assim, Tati, na verdade, não era um buraco que eu não conseguia sair, era um buraco que eu não queria sair. Não queria né? sair, Então, né? assim, é pior ainda, porque assim, se você não consegue, você busca ajuda, né? Então, as pessoas conseguem te ajudar. Agora, quando você está num lugar que você não quer sair, é mais difícil ainda. Porque assim, eu tinha ajuda, mas eu não queria sair desse buraco. Porque né? o que acontece? Por causa dessa condição de vítima. Não é porque, na verdade, Mio, a dor de se ver sem a pessoa é maior. A dor de cair na realidade, de se ver sem a pessoa, de falar assim, não, agora acabou, eu tenho que viver. Eu tenho que enterrar aquele. É maior do que aquela dor ali, do que viver aquela dor. Então a dor da novidade de vida é muito maior. Então é o que se cria um bloqueio e não permite que saia dali, aquele movimento que se torna vítima, que é mais confortável ficar naquele movimento. Então é uma autossabotagem. Entendeu? Sim, Muitas sim. pessoas E assim, fazem esse caminho. É um caminho muito dolorido no final. Mas é um conforto, na verdade. Se acomoda ali. porque assim, o que me confortava era eu saber que alguém tinha falado assim, ai, coitadinha dela, por que ele fez isso com ela? Sabe? Então isso me trazia conforto. Eu falava, ai, coitadinha de mim. Só que, na verdade, enquanto eu não decidi sair desse lugar, isso era uma mentira que eu vivia, porque isso me impedia de viver o que Deus tinha de novo para minha vida, né? Porque, assim, passado esse 1 ano, que aí foi quando eu comecei eu falei, sabe, quando você começa a pensar, eu comecei a pensar, nossa, minha vida está estacionada, minha vida está parada, né? E assim, a minha mãe, ela é muito incentivadora, muito. Mãe, beijo, ela está assistindo a live. A minha mãe, ela é muito, muito incentivadora, né? Então ela falava assim, vai estudar, vai passear. Eu fico com as crianças que já têm 19, 16 e 9, né? E aí minha mãe falava assim, vai passear, sai com a sua prima, vai na casa de alguém. Porque assim, eu não queria sair, eu me tranquei, eu não queria ver gente, eu não queria ver as pessoas, né? Quase uma depressão mesmo. Eu não queria. Não, assim, não chegou nem ser. Eu até fiquei assim um pouco preocupada, mas eu acabava saindo porque assim as pessoas insistiam, sabe? Vamos sair, vamos não sei aonde, vamos.
né? Aí tem uma amiga vem aqui em casa, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Então eu acabava indo de tanto que as pessoas insistiam, mas assim, às vezes ia, ficava uma hora e ia embora, né? Então, assim, quando eu comecei a realmente sair desse lugar de pensar assim, poxa, minha vida tá parada, né? E eu tenho tanta coisa para fazer ainda, o que eu tô fazendo, né? E uma vez eu ouvi realmente isso, né? O que você está fazendo com a sua dor? Você está vivendo? Você está sofrendo? Ou você está crescendo, né? E foi quando eu falei, meu, chega, não dá mais para ficar assim, porque assim, eu fiquei um ano de fato estacionada, né? Eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas, né? Mas eu louvo a Deus pela minha chefe, que é minha líder, né? Que assim, que me apoiou muito, muito mesmo, assim, tipo, foi um ano que eu vejo assim que assim, ela realmente me ajudou muito. Eu falo assim, que eu acho que se não ela não fosse a minha chefe, talvez hoje eu nem teria um emprego, né? Porque assim, ela me apoiou muito, ela me ajudou muito, ela, sabe, me sustentou em oração. E isso é uma coisa que é importante. Trabalho. A gente perde totalmente o foco. Né? E você... Eu trabalhava fora no meu processo de restauração e assim, não conseguia bater meta, não conseguia fazer nada, a gente perde completamente foco. É um bloqueio, né, Mia? A gente coloca... É uma dor, gente, é uma dor que só quem tá aqui, que passa, sabe que dor é. Essa dor quando você... Sim, e ela me mandava mensagens assim, né, olha, tem que... Ela falava assim pra mim, olha, lembra, precisa fazer isso, né? Aí eu falava, poxa vida, esqueci, ela tá me lembrando, mas por causa desse lugar que eu tinha me enfiado. Deixa eu falar, né, aqui, até uma pessoa fez um comentário aqui que eu vou ler para você, a Silene. Não sei se é do grupo, eu já passei por um divórcio e embora era a parte que queria o divórcio, achei que seria fácil, mas me enganei. Sofri horrores, alguma coisa assim, que tá difícil de ler aqui os comentários hoje. Então, é bem isso, né? Mesmo você sendo a pessoa que quer o divórcio, mesmo assim dói, porque foi o que a gente falou no começo. É uma só carne. Embora você queira o divórcio, às vezes a pessoa não tá te traindo horrores, você já não aguenta, já tentou de tudo, e precisa ver que a única solução é o divórcio mesmo, mesmo assim dói. Dói muito, porque é uma só carne, é um pedaço de você que está indo embora. Uma ruptura muito grande. Sim, que foi o que aconteceu comigo, né, Tati? Exatamente isso. Eu queria separar, eu queria divorciar, porque o casamento não estava bom, né? E daí, quando ele falou para mim, eu quero divórcio, eu falei, tá louco? Como assim, quer o divórcio? Não, eu quero divórcio, não tem mais condições, a gente arrastou até onde deu e não dá mais. E ele falou, e você? Aí ele ainda falou pra mim, você sabe que é uma coisa que você também quer. No fundo, eu queria também. Mas quando aconteceu, tipo, quando virou uma realidade, eu tipo falei, meu, não era o que eu queria. Aí eu entendi que não era o que eu queria, porque assim, a ideia era, e agora? E a minha família? E o meu ministério? E os meus amigos? Eu tenho uma imagem, nananã. Assim, independente de se o casamento estava ruim, eu tinha, digamos que assim... Sim, eu tinha uma imagem a zelar, né? Tipo, meu Deus, e agora? Né? Porque, na verdade, a gente tem medo de enfrentar, né, essa realidade. Porque realmente não é uma realidade fácil, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito no processo da restauração. Foi essa fase de aceitação, né? De aceitar o divórcio, em primeiro lugar, porque assim, todo o processo que eu estava lá no fundo, nesse buraco que eu cavei para mim, eu não aceitava o divórcio. Então assim, a primeira coisa que eu precisei fazer foi aceitar, né?
Então, a partir do momento que eu comecei a aceitar, bom, acabou. Então, agora, o que que eu tenho que fazer? Né? Eu preciso viver, eu preciso seguir, né? E aí foi quando começou esse meu processo, né, de restauração. Então, assim, eu falo que a primeira coisa que eu precisei fazer foi tomar de verdade a rédea da minha vida, porque eu não estava conduzindo a minha vida, né? Eu estava deixando que a dor, eu estava deixando que o problema, eu estava deixando que o vitimismo, tudo isso direcionasse a minha vida, tomasse de conta, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida da Márcia, que é a minha discipuladora, linda Márcia Caramel, gente, ela é uma fofa. E a Márcia, né, falou isso para mim, ela falou, Mi, faz uma lista de prioridades, faz uma lista de tudo que você está fazendo, faz uma lista de coisas que você quer viver, faz uma lista de quais são os seus papéis, porque assim, eu não sabia mais nem qual era o meu papel. Tipo, quem é a Michele profissional, quem é a Michele mãe, quem é a Michele filha. Eu não sabia mais quem era a Michele. Tinha perdido né? sua Porque identidade. eu vivi. Sim, porque eu vivi a sombra, né? Tipo assim, na minha cabeça, eu dependia de uma outra pessoa para mim ser feliz, né? Então, tipo, ou mesmo infeliz, eu dependia desse relacionamento, né? Então, eu comecei a descobrir que eu não precisava de um relacionamento com alguém, né? Mas que eu tinha que melhorar o meu relacionamento com Deus, descobrir quem eu era em Deus, né? O que a Bíblia dizia ao meu respeito. Sim. Né? Então, isso foi a primeira coisa que eu precisei descobrir, assim, quem era eu em Deus, o que Deus tinha para mim, o que Deus queria para mim, o que Deus podia fazer através de mim, né? Porque a gente se diminui a ponto de achar assim, Deus não tem mais nada para mim, Deus não vai fazer nada por mim, Deus não quer nada para mim, né? Então eu vou ficar assim, né? E quando na verdade não é, isso é uma mentira, né? Deus tem muita coisa para fazer em nós, por nós, através de nós, né? Então, eu precisei entender isso, né? E esse papel da minha discipuladora foi... parte mesmo, né? De aceitação é muito complicado. É um processo Sim, porque também. assim, eu tinha São vários processos dolorosos, né? E esse é um deles. É complicadíssimo. Mas, glória a Deus, né, Mi, que hoje você está aqui, tendo contato tudo isso, e você ser um exemplo para nós, para as meninas, poder ajudar outras pessoas. Eu vejo que tudo tem tanto... Deus, ele faz tudo com um propósito tão grande, né? E ele vai nos dando habilitação. E essa dor que você passou, tudo isso que você passou, serviu para isso. Serviu para que você hoje possa falar com habilitação sobre esse assunto e ajudar outras pessoas, assim como todas as administradoras que já passaram por esse deserto e venceram, né? Independente se restauraram ou não, porque muitas perguntam assim, olha, mas você teve um testemunho de restauração? Gente, para ser administradora não precisa estar com o casamento restaurado, não. Precisa acontecer isso aí que a Michele viveu. Ter a restauração pessoal e colocar realmente Deus em primeiro lugar na vida. E foi isso que aconteceu. Ela colocou, se restaurou pessoalmente, saiu desse buraco, desse lugar de vítima, e hoje ela vive aí, super bem, feliz, almejando coisas novas, estudando. Olha que mulher linda, maravilhosa. Fico muito feliz. Estou estudando, voltei a estudar, né, fazer um curso que eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem, porque é totalmente diferente da minha área, né? Eu sou da área administrativa e estou estudando serviço social. Então, não sei, né? Vamos ver aí o que vai dar. O que vai dar. Mas voltei a estudar. Sim, voltei a estudar. O meu cabelo também foi uma coisa assim que
que veio desse processo de aceitação, né? Tipo, um dia eu acordei e falei, como que é meu cabelo? Eu não sei. Ah, então tá bom, vou cortar e vou descobrir como que ele é. E aí tá aí, né? Tá crescendo cacheado. Então, assim, esse processo, ele realmente, né? E assim, é uma busca todo dia, Busca né? constante, né? Tem Todo dia. dias de... Sim, assim, e tem dias que isso é uma coisa que eu quero até deixar para as meninas, né? Para os rapazes também, a gente também tem um grupo de homens. Não é, a gente não tá bem todo dia, né? Mesmo que você tá buscando a sua restauração pessoal, você tá se conhecendo, você não tá bem todo dia. E tá tudo bem, sabe acontecer? Bem, É você ir, né, dentro desse buraco, né? Mas um dia ou outro você não tá bem, né? É a um gente tem que dia ficar ou um outro, dia que de você não cada pode vez, né, Mi? ficar. Só por hoje. Eu falo assim, Sim, só por sim, hoje. Só por hoje a gente vai vencer, só por hoje a gente vai olhar um pouquinho para nós, só por hoje a gente não vai julgar, só por hoje a gente vai ter empatia, só por hoje. Então é um dia de cada vez, principalmente sim, quando a gente está no um dia deserto. de cada Não vez. dá para ficar com ansiedade pensando em fazendo planos para o futuro, não. Nesse processo de restauração, de divórcio, de busca, é só por hoje. Tem que olhar realmente o dia. E vencer e agradecer. Deus, venci hoje. Mais um dia. Né? Sim, a Bíblia diz isso, né? Basta cada dia o seu mal. Então, qual é o mal para aquele dia? Então, vamos ver o mal que Deus tem para aquele dia, né? Aquele Tá. dia, alguma coisa de ruim vai acontecer, então a gente vai ver o que é o mal para aquele dia, né? E continuar lutando, porque Deus sempre tem coisas novas, Deus sempre tem coisas boas, né? Só uma coisa, Tati, que eu queria comentar e que eu acho que isso é muito importante. Inclusive, uma pessoa me procurou essa semana, né, e falou para mim, falou, olha, eu tô nesse processo de restauração pessoal, já tô separada há algum tempo, tal, né, se eu não quiser a minha restauração, Deus vai me julgar por isso? Porque hoje, olha o que a pessoa falou para mim, hoje eu entendo que eu estou melhor sem o meu ex-marido. E isso é uma coisa que é muito difícil de você aceitar, né? Porque, assim, nesse meu processo, foi exatamente isso que aconteceu, né? Tanto eu quanto ele, né, a gente conseguiu entender que nenhum fazia bem para o outro. E, às vezes, é difícil você aceitar isso, né? Verdade. Porque quando você não entende isso, né, e aí eu perguntei para ela, por que você acha isso? Aí ela falou, porque eu sofro pressão psicológica, porque eu me diminuo, né, como pessoa, ele é uma pessoa que é estudada, eu não, eu dependo dele financeiramente, né, então eu fui orientando ela, dizendo que não eram esses atributos essas qualidades que faziam dele melhor do que ela, né. Então, assim, existe casos e casos. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas das meninas me procuram e falam assim, você teve o casamento restaurado? Você busca pela sua restauração? Né? Então, assim, se você não busca pela sua restauração, você não serve para me dar conselho? Não. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque eu falo assim, ó, eu sei o que fazer, aliás, eu sei o que não fazer, né? Então, assim, eu vou ser a melhor pessoa para te dar conselho do que não fazer, né? Porque tudo que era de errado, eu fiz tudo errado. Então, eu sei te mostrar o caminho certo, né? Então, assim, hoje, o fato de eu não buscar a minha restauração matrimonial, porque eu entendi, e ele também entendeu que ambos não fazíamos bem um para o outro, né? E quando a gente né, quando eu paro para lembrar de coisas que eu vivi, né, e de coisas que eu também fiz para ele, porque eu era louca, sabe? Tipo, perturbada, assim, tipo, eu tinha a conta do celular dele, o WhatsApp dele clonado do meu celular, o e-mail dele era conta compartilhada, GPS tinha que ficar ligado, Facebook, Instagram,
rede social era tudo no meu celular. Quer dizer, ele também não tinha uma vida porque eu não permitia isso, né? E assim, eu também... Isso fazia bem para ele? Não. Claro que não, né? Então, assim, eu também tive que enxergar isso, tipo, que em algum momento eu também não fiz bem para alguém, né? Então, quando eu também consegui entender isso, tipo, meu, tá tudo errado, né? Eu não fui boa para ele, né? Mas eu posso Porque, na contar um verdade, outro sim, dia. né? Em algum momento ele te passou uma insegurança para que você começasse a fazer isso, e isso acabou virando Sim, um vício, e essa insegurança foi te tornando uma pessoa doente em relação a isso. Mas não que doente, assim, doente. não que você seja a doente, a louca. Em algum momento ele te passou alguma insegurança. Porque, assim, eu sempre fui uma mulher Sim, muito ciumenta, né? E, assim, por quê? Porque eu tinha relacionamentos que a pessoa não me passava segurança. E em algum momento lá atrás na minha vida, algumas coisas assim, acionavam gatilhos. Hoje, por exemplo, que eu vivo um relacionamento de total confiança, sem senha, com tudo aberto, ele deixa o celular, ele sai para fazer atividade física com o celular, fica em casa, não tenho nada, nada, ele me passa total segurança. Por que que eu vou clonar o celular dele no meu? Né? Por quê? Se eu posso pegar o celular dele a qualquer momento. Então, a gente precisa entender que um relacionamento, ele tem que ter confiança mútua. Um tem que passar isso para o outro. Porque ciúmes todo mundo tem, é normal, tá? Mas quando passa de um certo limite, se torna patológico, e isso é perigoso, né? É o que você sim. viveu. E eu também precisei me curar disso, né? Porque assim, digamos que eu vá para um segundo casamento, né? E tô orando. E de repente, isso eu não posso. E isso eu não posso trazer mais para o meu relacionamento. Não mesmo. Então, é uma Foi coisa que eu foi o também que o rapaz precisei falou me aqui, ó. curar. O Japa, Mala, não sei. Me fala seu nome aí. Crenças da infância reproduzem na vida adulta, exatamente. Coisas que você viveu também na infância, coisas que ele viveu na infância e foram reproduzindo ao longo da sua vida, aí junta com o que ele te passou de segurança ou não, e fazem com que você se torne essa pessoa. Hoje, quando você quebra isso, quando você reconhece os seus erros, e num próximo relacionamento você tem que fazer diferente, né? E hoje você tem a identidade bem Sim, firmada. Aí você vai procurar também que Deus te dê um homem que te passe toda essa segurança e quebrar essas crenças dentro de você. E isso vai acontecer e já está sim, acontecendo. mas assim, Né? mas uma coisa, Tati, assim, muito, muito, muito importante que eu aprendi, né, nesse processo de cura é que, em primeiro lugar, porque assim, às vezes a gente deposita muita confiança no outro, né? E a gente acaba sendo frustrado. Então, seja com relacionamento conjugal, seja com relacionamento de mãe e filha, né? E qualquer outro relacionamento. Se a gente não confiar primeiro em Deus, que Deus é quem está cuidando do outro, Aí não a dá gente certo. não consegue estabelecer nenhum vínculo de confiança, né? Então, assim, eu aprendi que, em primeiro lugar, eu preciso confiar em Deus. E se Deus entregar o controle para Deus, e se eu entender que Deus está com esse controle, com esse comando, né? Independente do que o outro faça, a minha expectativa não está no outro, está em Deus, né? Ah, E aí as consequências elas são diferentes, porque assim, se eu confio em Deus e entrego o controle a Ele, se o outro me frustrar, eu vou saber como resolver. Eu sei como resolver, né? Por quê? Porque você vai aprendendo, né? Você vai crescendo, né? é. Então, Mia, a isso foi o live que eu tá aprendi, né? Que agora eu não maravilhosa. sou mais doente. A live tá maravilhosa, mas já falaram pra gente terminar. Já passou, ó, 1 hora de live, já passou de 1 hora. É, o
O amor de Deus é maior que tudo, falaram aqui. Alguém falou alguma coisa, mas foi o que eu fiz, vi onde errei, estou me corrigindo, 30 anos, muita coisa, então estou curando, não dá para fazer mais errado, exatamente. Gente, eu sei que muitas mensagens, vocês mandaram muitas coisas, perguntas, não deu para ler aqui, tá péssimo hoje aqui para enxergar, mas a gente vai anotar as perguntas de vocês, a gente vai voltar com esse assunto numa próxima live, e eu quero agradecer a todos. Mi, você quer finalizar com alguma coisa, quer resumir, dar alguma mensagem aí final? Porque a gente precisa encerrar, já passou de 1 hora. Passou rápido, né? Não, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer, porque eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Tati, por ter ouvido a voz do Espírito Santo e ter dado crédito àquilo que Ele colocou no seu coração, que foi se entregar para esse projeto, né? Porque eu sei que Deus tem os seus caminhos, mas esse projeto me ajudou muito em todos os meus processos, né? Estar trabalhando junto com vocês, com as meninas, né? Eu volto a dizer aqui o que eu sempre falo para vocês lá no grupo: cada uma tem um talento especial, um dom especial, e vocês fazem toda a diferença na minha vida, né? Agradeço a Deus por essa confiança que Ele colocou em mim, de estar junto com vocês, porque Deus poderia ter escolhido outra, com certeza tem muitas melhores do que eu, né? E Deus confiou a mim estar junto com vocês. Então, obrigado por essa confiança, né? E o pessoal está pedindo aí uma continuação dessa live, então vamos falar mais, né? Essa é a minha primeira live, então eu gostei muito, tá? Só para você saber. E eu sei que Deus vai fazer ainda muito mais coisas através da sua vida, através da vida do Eli, através das meninas, que são maravilhosas, de verdade, assim, né? Muita gente pergunta assim para mim: por que você está num grupo de casal restaurado se você nem busca mais por restauração? Tá aí a resposta para vocês que me perguntam aí. Porque a gente ama Deus, porque a gente ama a obra de Deus, porque a gente ama pessoas e porque a gente quer ensinar um caminho, né, mais curto, de que você pode sim passar por esse processo de deserto sem sofrer tanto, sem se machucar, né? E amém, que você sabe que eu falo um montão. O pessoal está perguntando pedindo informação. O pessoal está pedindo informação, só para avisar que tem o link do grupo na bio, tá? Link só na bio, entrar, tá? lá tem isso. Tem o link de todos os grupos, grupo de estudo, a gente tem grupo de homens, grupo de mulheres, grupos de estudo, canal no Telegram, pedido de oração, tá? O que vocês precisarem, a gente está aí para ajudar vocês. Divulguem o nosso projeto, tem ajudado muitas vidas. Obrigada por tudo, obrigada, Mi, você é uma bênção, você, resposta de oração, já te falei. Meninas, ADMs, vocês são maravilhosas, obrigada, todas compareceram aqui, eu vi o nominho delas aí. Amo vocês, viu? E estamos juntas. Beijos, até a próxima live. Beijo. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres, vem com a gente.